Olá, seja bem-vindo ao canal Laboratório Teológico para mais um vídeo de exposição da Bíblia Sagrada, precisamente hoje na carta de Tiago, o capítulo 4, os versos de 1 a 10. E eu quero convidar você para que, se você gostar do vídeo, se inscreva no canal, participe comigo destas reflexões que têm sido feitas no decorrer da existência do canal. Eu começo a leitura de Tiago, capítulo 4, de 1 até 10. E Tiago pergunta: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Quando eu olho para este texto, eu vejo a preocupação de Tiago com os primeiros cristãos no tempo da sua existência. E eu verifico também que este texto acaba nos ensinando algumas verdades a respeito de Deus e a respeito de nós mesmos, seres humanos. O que o texto diz a respeito de Deus? Bom, em primeiro lugar, dá para perceber com toda clareza que o mundo, ou seja, o mundanismo que há no mundo, nada tem a ver com Deus. Ele é totalmente outro, no sentido de ter uma postura, um caráter, um procedimento totalmente diferenciado da sua criação. Em segundo lugar, eu vejo que os nossos prazeres, os nossos desejos, as nossas aspirações, especialmente quando desvinculadas do ser de Deus, na nossa carne, na nossa existência, nada tem a ver com Ele. Nós somos totalmente separados dele por conta da nossa pecaminosidade, por causa da nossa fraqueza espiritual em relação a Ele. Nós descobrimos, em terceiro lugar, que ele resiste a pessoas soberbas, a pessoas autossuficientes, a pessoas movidas pelo desejo do seu próprio coração, a pessoas que não se quebram diante dele. Mas é interessante notar que Tiago lembra a passagem do Antigo Testamento que afirma que Deus derrama sua graça àqueles que humildemente o procuram. Quarta coisa, ele, portanto, aceita pecadores que se chegam a ele e, no tempo apropriado da existência humana, do decorrer dos tempos, ele exaltará estas pessoas. Então, nós descobrimos que Deus é declarado como um Deus santo, de santidade, portanto, um Deus de justiça, que exerce essa justiça livremente, mas que é um Deus
que derrama graça sobre pessoas quebradas, quebrantadas, arrependidas, e exerce a sua misericórdia sobre elas. O que o texto nos diz a nosso respeito? Nós que somos seres humanos falíveis, fracos, em relação a Deus, podemos parecer íntegros, inteligentes, sábios na nossa própria cosmovisão. Entretanto, espiritualmente falando, a Bíblia vai nos declarar que nós somos absolutamente fracos e impotentes para agradar a Deus com a nossa própria conduta. Então, lembrando que o texto nos diz que os nossos prazeres, os nossos desejos, na verdade são reprováveis e causadores de contendas, causadores de resultados nem sempre agradáveis na nossa vida, e isto nos traz muito sofrimento. A outra coisa que descobrimos é que nossa amizade, nossa identificação com a vontade do homem, do ser humano, do mundanismo que há no coração do ser humano, na verdade nos afasta de Deus e nos torna presa fácil do diabo, que muitos sequer acreditam que existe, mas ele existe. E a nossa religiosidade, ainda que pareça ser verídica, na verdade é um teatro, é uma farsa, de modo que tudo quanto nós realizamos ritualmente falando acaba caindo no vazio. Terceiro lugar, nós descobrimos que existe remédio para esta situação, para a pessoa que se sujeita a Deus e crê em Deus, especialmente na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tiago vai apontar aqui que este remédio pode ser encontrado de 3 maneiras, ou 4 maneiras. A primeira delas é que o Espírito que habita no coração daqueles que creem começa a agir fortemente. Em segundo lugar, as forças espirituais da maldade, na verdade, ainda que tumultuem a nossa vida e nos constranjam e nos façam sofrer, na verdade, fogem diante do poder do Espírito de Deus em nossa vida. Em terceiro lugar, para esse remédio, é que o nosso senso de impureza, na verdade, se aguça, ficamos mais sensíveis diante do pecado que cometemos e das injustiças que assistimos. E a nossa consciência nos mostra que só existe resposta definitiva e abençoadora quando nós estamos em Deus. E a quarta coisa é que a verdadeira exaltação não vem dos outros seres humanos. Ela vem de Deus, exclusivamente de Deus, e no dia do acerto de contas. Eu quero convidar você para pensar em todas estas coisas que nós vimos agora. Um forte abraço.